Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Final de Estudos. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trabalhar um assunto, mas por ser um assunto assim muito vasto, a gente vai dividir em dois blocos. A gente vai falar sobre uma temática que envolve a todos nós, mas a gente preferiu assim então reduzir um pouquinho aqui nesse primeiro momento para ficar mais fácil a nossa compreensão. A gente vai falar, né, sobre um assunto que envolve a todos nós. A gente vai aqui apresentar um quadro, né, pintado pelo pintor Munch, né, que era um pintor norueguês, expressando a perda, né, da irmã, sendo que seu pai era médico e não conseguiu ajudar na cura, vamos dizer assim, né, ele então expressou esse problema através de uma pintura que ficou então imortalizada. A gente vai trabalhar então isso aqui, ó. A dor segue todos os nossos passos. A gente vai verificar, será que a gente sofre realmente na vida? Há aquela teoria que acha que sofrer para ser feliz. Aquela ideia antiga que foi criada que Jesus sofreu para nos salvar e vai por aí fora, reencarnar para salvar, fazer alguma coisa para salvar. Enfim, a gente vai analisar se realmente esse é o caminho. A gente preferiu esse caminho aqui, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente vai basear então o nosso estudo aqui hoje no Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, como sempre, e também no livro muito bom de ser lido de Leon Denis, chamado O Problema do Ser, o Destino da Dor. Então será esse então o nosso trabalho nesse momento de estudo para esse dia. A gente começa então com a esfinge aqui lá do Egito, que ela tem essa face dela totalmente assim, enigmática, e ela então dá a impressão para todos nós, né, que ela está fitando, está olhando, né, com esse olhar estranho, né, e o homem e faz a seguinte pergunta: por que a dor? É no que diz respeito uma punição, uma expiação, como diz alguns? É reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Esse vai ser o teor das nossas apresentações. A gente vai utilizar aqui as obras de Allan Kardec a respeito, e também Leon Denis, né, que fala muito sobre isso no livro chamado O Problema do Ser, do Destino da Dor. No fundo, a gente vai verificar que a dor ela é apenas uma linha de equilíbrio, né? E ela trabalha o equilíbrio e nos ajuda a nos educar ou reeducar, certo? E a gente tem que colocar na certeza que nós que somos espíritas, que realmente o passado, ele recai sobre nós. Tudo que nós fizemos aqui hoje, vamos dizer assim, de bom ou de ruim, automaticamente está criando condições para que no futuro a gente tenha uma participação ativa ou efetiva, bom ou ruim, em relação ao que nós estamos a executar aqui hoje. Uma coisa lógica para a doutrina espírita. E então, a gente vai verificar que a dor nada mais do que é a repercussão das violações cometidas, né, na vida, certo? E sendo que todos nós temos um processo de evolução constante, todos nós, certo? Teremos então vivenciar sofrimentos e automaticamente vamos criar violações, porque estamos no aprendizado, e vamos desenvolver com isso a nossa capacidade, né, de trabalhar o nosso progresso. Ou seja, através das experiências boas ou ruins, nós estamos riscando, vamos dizer assim, o nosso processo evolutivo. Ou seja, nós temos que procurar realizar as coisas para os nossos passos, acertando, né, ou errando. A gente vai verificar então que a dor física produz sensações. Já a dor moral, ela produz sentimentos. É o que a gente vai trabalhar durante o nosso trabalho, o nosso estudo sobre esse assunto. A gente verifica então, na questão 984 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trabalhando sobre as vicissitudes da vida, se são sempre punição das faltas atuais. Eu achei por bem colocar aqui um significado da palavra vicissitudes, porque lá fica muito embutida, a gente tentou assim explodir o máximo a palavra para ficar mais fácil nossa compreensão. Então, vicissitudes são acaso, contratempo, contrariedade, alteração, mudança, transitório, opção, variabilidade, inconstância, transformação e eventualidade. Então, está perguntando, no decorrer da nossa vida, certo? As coisas que ocorrem conosco, certo?
elas realmente são trabalhadas como sendo punição das vidas, das faltas atuais. A gente vai verificar então que não é bem assim que funciona, certo? Não é bem assim que funciona. Essas vicissitudes que aqui está sendo colocado, ela pode ser provas impostas pela lei de Deus, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo nós, quando é o espírito, ainda no mundo espiritual, nós escolhemos, né, o nosso tipo de vida com o objetivo de expiar as faltas cometidas, certo? Então, porque a gente a nossa ideia espírita, ela é muito assim forte, muito determinada, porque coloca o seguinte: jamais fique impune a infração das leis divinas, ou seja, tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim, tem o seu peso. Por mais mínimo que seja, ela vai repercutir. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, quando fala sobre a prece. Então não há uma só infração à lei divina que tenha a sua merecida punição. Entende-se punição como retorno ao equilíbrio, vamos dizer assim. Então a gente verifica que isso é justo. Também nessa questão 393, Kardec trabalha esse assunto. Na 399, eu achei mais interessante colocar aqui, o seguinte: sendo as vicissitudes, né, a espécie do assunto passado, a gente tem que analisar, né, será que tudo isso, né, foi realmente trabalhado na vida anterior? Será que tudo que acontece conosco é passado realmente? É a reflexão que está sendo trabalhada. Muito a miúde, isso é possível, pois cada um é punido naquilo que por onde pecou. Entretanto, olha só, entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem um indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, como no que toca ao futuro. Ou seja, a gente não pode colocar uma regra: fez uma coisa errada no passado, eu vou fazer agora, vou ter que pagar por ela. Matei, vou ser morto, roubei, vou ser roubado. Não é bem assim que funciona, certo? A gente tem que analisar que a regra não é dessa forma. Cada caso é um caso, certo? Mas a gente verifica, né, que nós temos que analisar as nossas tendências instintivas. Porque se nós reencarnamos com essas tendências, automaticamente, se nós não policiarmos, a gente vai provocar de novo ações equivocadas, que não estava escrito no nosso script, vamos dizer assim, para a atual existência, e infelizmente a gente repete os erros do passado. Aí a gente verifica então como é que funciona essa programação. Chegado o tempo, né, de que a providência divina, vamos dizer assim, né, determinou, né, a vida na eticidade, o nosso tempo lá no mundo espiritual, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter para apressar o seu adiantamento. Então aí vai verificar que esse espírito, cada um de nós, temos, né, essa liberdade de fazer essas escolhas no mundo espiritual. Se ele então triunfa, né, eleva-se, se incumbe, aí vem, né, tem que recomeçar, aonde as pessoas acham que é punição. Não, vai recomeçar, não deu certo, eu vou ter uma experiência nova, a fim de fazer o acerto daquilo errado que eu fiz no passado. Então, a gente verifica que a gente vai, aos poucos, depurando, né? A gente vai mudando o nosso modo de ser à medida que a gente vai, né, compreendendo os motivos do nosso sofrimento. A gente tem que analisar, né, que tudo que nós estamos a trabalhar, ele reflete o nosso dia a dia. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Buscar sempre, né, sentar, analisar, fazer aquele exame anterior para verificar o que está acontecendo com a gente. Aí a gente vai verificar então em Kardec, de novo, essa explicação. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferem dizer, né, duas fontes bem diferentes. Umas têm a causa na vida presente, outra fora dessa vida. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se estuda Bem-aventurados os aflitos. Lá tem toda essa estrutura montada, os motivos porquê das aflições que ocorrem com a gente. Então fica já aí a fonte de pesquisa particular de cada um de nós. A gente verifica então as coisas para poder analisar. A gente vai verificar então que dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor faz parte da vida,
não há como evitá-la. O sofrimento, não. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado. Vai depender de nós. Então, a gente começa a mudar já o foco da história, da dor, do sofrimento. Por que a gente coloca isso? Tá? Na hora que nós começamos a trabalhar as coisas negativas que estão ocorrendo conosco, nós temos que começar a trabalhar os nossos pensamentos, nossas emoções. Certo? Então, quando a gente começa a trabalhar essa dor e essas emoções, automaticamente nós iremos trabalhar melhor a questão do sofrimento. Ele poderá ser diminuído ou até evitado, dependendo do nosso grau de compreensão, do momento em que nós trabalhamos as nossas emoções, certo? O sofrimento é como se fosse uma dor crônica, não tratada, não cuidada, negligenciada. Você vai alimentando essa dor, você vai alimentando essa questão no seu fórum íntimo e ela vai ganhando um formato que até então você não imaginava existir. Aí a gente verifica um paralelo muito importante, que a dor física anuncia que algo não vai bem em nosso organismo e precisa ser tratado. A coisa mais lógica que existe. Quando o organismo nosso reage com a febre, com a indisposição orgânica qualquer, o corpo está falando com a gente. O corpo fala, está mandando mensagem para que a gente faça uma análise, né, para verificar o que está ocorrendo nesse organismo. A dor, então, não é castigo, ela é contingência, uma cota inerente à vida, cuja atuação pode endurecer o espírito. Aqui que entra aquela questão, não é sofrer para ser feliz, é fazer da dor, né, um motivo de reflexão e verificar, puxa vida, eu estou passando por isso, o que eu posso fazer para poder melhorar? Dominar as suas más tendências. Assim como ocorre que o nosso corpo, na hora que nós percebemos que esse corpo está debilitado, o que faz com a gente? A gente faz uma dieta, né, alimentar, a gente vai praticar esporte, a gente vai procurar um médico, a gente vai procurar um analista para poder fazer, né, um diagnóstico do que está ocorrendo com esse organismo. Mesma coisa quando a dor bate na gente em termos de sofrimento, é hora de parar, pensar e verificar onde foi que nós erramos, por que isso acontece conosco, o que eu posso fazer para poder melhorar. Então, verifica que o caminho é longo a ser trabalhado. O sofrimento, então, é um conceito muito abrangente do que a dor, em se tratando de doença. Esse sentimento pode ser de angústia, né, da vulnerabilidade, né, a perda de controle, a perda da integridade do ser, do seu eu, certo? Então, a gente verifica que pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor, certo? Então, a gente tem que começar a analisar como trabalhar esse dia a dia na nossa mente.